Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ô glória! Nessa noite, entrando no ar mais uma vez, direto aqui de Estância Velha, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria, mais uma vez, a chegar até os microfones dessa emissora para transmitir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Saúdo a irmã Gersi, a irmã Alice, a direção da rádio, a irmã Rosa, a sua família, cumprimentando a todos os ouvintes também, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria, é um prazer nessa noite poder retornar ao microfone dessa rádio esse mês que é um mês muito importante para mim, glória a Deus, só gratidão a Deus pela vida que Ele nos tem dado. E estamos aqui mais uma vez para dizer que Deus é fiel para conosco, é fiel com aqueles que confiam nele, amém? Glória a Deus, sei que essa mensagem ela vem direto do coração de Deus para os nossos corações e Deus tem algo bom para todos nós. Ele tem uma palavra para cada um que está me ouvindo. Pai, o meu abraço, irmão Cristiano. Hoje eu falei com ele, ele disse que ia estar na escuta, era para mandar um alô para ele, né? Então tá aí, irmão Cristiano. Que Deus abençoe você e a sua família, a todos os ouvintes na nossa querida São Nicolau e região missioneira, e também os irmãos aí do Rolador, a todos que estão ouvindo, enfim, esse Brasil lá fora e até fora do Brasil. Aleluia, irmã Isabel, em Indaiatuba, né, qual ouvimos a sua, aleluia, voz nesta emissora. Que Deus continue lhe usando em suas mãos, dando graça, saúde e paz, porque sabemos que Deus é conosco. Deus nos tem dado vida para glorificar o seu nome. E essa noite eu fiz um título para esta palavra, a qual Deus tem me colocado no meu coração, que é, aleluia, que Deus é quem cuida dos seus amados. Deus é quem cuida de nós. Deus tem cuidado de todos aqueles que confiam nele, que entregam a sua vida a ele. Glória a Deus, porque Jesus ele falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. É isso que nós fizemos, é isso que as irmãs têm feito, os irmãos e a todos quantos estão nos ouvindo. Vai o meu abraço à minha família que está escutando, a Marta, a Nelly, a minha esposa querida. Que Deus abençoe o nosso lar cada dia, né? Aleluia, sabemos que não é tudo um mar de rosa, não encontramos espinho muitas vezes, mas Deus tem nos dado vitória, Deus nos tem abençoado, glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Aleluia, gratos a Deus, porque Ele tem sido fiel. Graças a Deus. E a palavra nessa noite que eu quero deixar para nossa meditação está no livro de Salmos, no capítulo de número 37 e versículo de número 25. É para a base da palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Quando eu estava no culto da juventude, sábado, aqui na nossa congregação Campo Grande, eu olhando aquele coral de jovens, cantando com toda a saúde, com toda a força do seu pulmão, eu lembrei-me
que nos anos 80, quando congregava na cidade de São Nicolau, nós ali também cantávamos nos coral da juventude, glória a Deus. Isso me deu uma alegria, sabendo que hoje os anos se passaram, mas ainda tem jovens, aleluia, louvando a Deus, glorificando a Jesus Cristo, porque Deus é o mesmo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele continua, glória a Deus. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus dos anos 80, quando nós congregávamos lá nas missões. Aleluia! E é por isso, irmãos, que eu me alegro, que agora já cheguei nos 6.0, então, aleluia, por isso essa palavra que Deus colocou no meu coração no sábado à noite naquele culto, aleluia, e é uma grande realidade, porque até aqui Deus nos tem sustentado, até aqui, aleluia, Deus nos tem guardado, nos tem dado saúde, nos tem dado vida, glória a Deus. E o Salmo 37, versículo 25 vai falar contigo nessa noite, porque Deus não me deu essa palavra em vão. Talvez você está, aleluia, tem pessoa que está me ouvindo nessa noite, Deus falava comigo lá no meu trabalho nessa tarde, e essa pessoa está me escutando. Aleluia, que acha que não tem, ele abandonou o Senhor e acha que não tem mais saída, mas nessa noite o Senhor fala contigo. Eu quero te dizer, meu irmão que está me escutando, você disse assim no teu coração, não falou para ninguém, mas Deus te escutou. E você disse, eu vou escutar o programa hoje, mas que eu quero ver se Deus ainda fala comigo. Deus te fala hoje, porque ainda Jesus não voltou, mas o teu tempo está próximo. Aleluia, então nessa noite te apega com Jesus. Essa palavra, esse vídeo vai para o YouTube e talvez vai falar com muitas pessoas ainda. Mas essa palavra é específica nessa noite para você que disse assim, eu vou escutar o programa hoje, porque se eu quero ver se ainda Deus fala. E Deus fala porque Deus te escolheu lá no ventre da tua mãe. Não pensa, aleluia, que você está abandonado, mas o Senhor até aqui, mesmo que você rejeita andar com Jesus, faz os teus, aleluia, teus erros, mas Ele não te abandonou, Ele continua ali. A Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então essa palavra é para ti, meu irmão. E você sabe que Deus está falando contigo através da minha boca nessa noite. Porque lá no meu trabalho Deus me mostrava que você falou, aleluia, no teu pensamento, você pensou assim, eu vou escutar o programa para ver se ainda Deus fala comigo. Oh, glória! Isso não é no meu pensamento, isso é de Deus. Aleluia! Como eu falei há poucos dias para a irmã Isabel, que ela tinha tido um sonho, ela tinha tipo uma visão e ela falou algo que era real. Eu disse para ela, isso é de Deus. Deus te mostrou o que estava acontecendo. Por quê, irmãos? Porque do Espírito Santo ainda a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, então isso é a realidade dos nossos dias, amém? Então essa palavra, esse início de mensagem para esse irmão que está me escutando, saiba que Deus falou contigo. E ainda antes de terminar o programa, liga para a rádio e diz que Deus falou, que era real. Ninguém ficou sabendo, mas Deus sabe os teus pensamentos e revela para aqueles que estão na direção do Espírito Santo. Amém? Então vamos à palavra de Deus nessa noite, que está no Salmo 37, versículo 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia, glória a Deus, essa palavra, irmãos, nessa noite, para a base daquilo que eu quero falar. Deus vai falar com muitas pessoas, com milhares de pessoas através dessa mensagem, porque a palavra de Deus ela não vem em vão. A Bíblia diz assim que como a chuva desce, rega a terra e produz o alimento, dá o pão ao que come, ele produz o alimento para aquele que planta na terra. Assim é a palavra de Deus. Ela não vem vazia. Oh, glória! É isso, irmãos, que o Espírito Santo, eu sinto a glória de Deus nesse lugar, nessa noite. Por quê? Porque Deus quer falar com pessoas nessa noite que acham que Deus te abandonou.
Eu, como eu já falei, no meu 6.0, até aqui, aleluia, Deus tem me abençoado. Até aqui, o Senhor não me abandonou. Muitas vezes passando por luta, passamos por dificuldade, mas o Senhor está conosco. Como nós clamamos a Ele, Ele nos socorre. Eu me lembro, já contei aqui, aleluia, que quando em 2018, quando eu tive infarto agudo do miocárdio, aleluia, na hora que eu achei, mesmo que eu olhei o céu, olhei embaixo do telhado e enxerguei o céu, eu disse: Jesus, dá mais uma chance, aleluia, mais uma oportunidade para que eu possa, aleluia, ficar com a minha família. E naquele momento eu fui para o socorro, e lá no hospital, no Centenário em São Leopoldo, aleluia, Deus me devolveu a vida com saúde. Estou aqui para testemunho, para dizer, aleluia, que esta palavra que o salmista fala é real e verdadeira. Glória a Deus. Se nós ir um pouquinho para, aleluia, no versículo de número 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. O homem bom, aquele que faz a vontade do Senhor, aleluia, ele se deleita a fazer a vontade do Senhor. Ele tem prazer, aleluia, em servir a Deus. Ele tem prazer em glorificar a Deus. Aleluia, é por isso que essas irmãs não desistem, aleluia, de estar nessa programação de quarta-feira para dizer que Jesus Cristo é a solução para nossas vidas. E é por isso que eu entro aqui, aleluia, a muitos quilômetros de distância para dizer para você que Jesus ainda é o mesmo e Ele tem a solução para a tua vida. Meus irmãos, minhas irmãs da minha região, aleluia, missioneira, aleluia, São Luís Gonzaga, Santo Antônio, onde estão escutando nessa noite. Ouça a voz de Deus falando contigo, glória a Deus. Eu falo como salmista nessa noite. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, glória a Deus! Passamos sim por luta, por dificuldade, mas nós temos um socorro bem presente. Aleluia, quando nós clamamos, aleluia, Ele é o socorro presente na hora da angústia. Oh, glória, nós passamos, eu sempre falo isso, irmãos, e não é por costume, mas é aquilo que a Bíblia nos ensina, aleluia, que nós sofremos como o mundo que não tem Jesus sofre, só que nós temos uma esperança, nós temos uma solução. Aleluia, nós temos fé que vamos alcançar, e a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que nós vamos alcançar. Nós temos fé, aleluia, quando nós estamos enfermos, nós temos fé que vamos ser curados. Quando nós estamos passando por uma batalha, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades do mal. Nós vencemos em nome de Jesus, porque nós clamamos pelo socorro do Senhor. E mais ainda, a Bíblia vai dizer nessa noite: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Oh, glória! Se você está caído nessa noite, de volta para o Senhor. Você tem uma oportunidade hoje, aleluia, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas volta-te para Deus, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu me lembro, alguns anos passados, nós estávamos na casa de uns amigos, e a irmã falava que ela confiava muito no irmão, o irmão pregava bem, cantava bem, e se desviou. Eu disse: mas irmão, a Bíblia diz assim, que aquele que está em pé, cuida que não caia. Se alguém caiu, é porque estava de pé, e muitas vezes por falta de vigiar, por falta de ficar firme com o Senhor, o inimigo lança uma rasteira e muitas vezes derruba. Mas eu te digo, o cair é do homem e o levantar é de Deus. O cair é da mulher, do jovem muitas vezes, mas o Deus poderoso que nós falamos nessa noite, Ele te levanta, Ele te fortalece, é Ele que dá força ao cansado, é Ele que levanta aquele que está desanimado. E nessa noite é uma noite de vitória, uma noite de bênção. Glória a Deus, porque o Senhor confirma a sua palavra, aleluia, porque diz assim:
Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Como é bom muitas vezes nós emprestar para alguém que está necessitado, estender a nossa mão para aqueles que pedem ajuda. Aqui o salmista está dizendo, aleluia, que nós se compadecemos daqueles que estão precisando de ajuda. E aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Um dia nós teremos morada para sempre com o Senhor. Jesus Cristo, quando palmilhou essa terra, ele deixou uma promessa para mim e para você. Aleluia! Quando ele disse aos seus discípulos, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei e vos levarei para mim mesmo. Sabemos que esta é a esperança no nosso coração. Um dia o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, virá buscar um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, meus irmãos, é por isso que nós devemos fazer a vontade do Senhor, continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque sabemos que um dia nós teremos a nossa recompensa, aleluia, estaremos ali na glória com o Senhor, e não é um lugar qualquer, não. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros de jaspe e cristal, onde o Senhor tem preparado, aleluia, uma morada para nós, para todos aqueles que for fiel. Por isso eu digo nessa noite, volta-te para Deus, volta-te para o Senhor enquanto é tempo, porque chegará o dia, chegará a hora que tu não terá mais tempo. Muitas vezes, aleluia, nós estamos no trabalho e os colegas estão conversando alguma coisa, e eu digo assim, mas você sabia que você está a um passo da morte? Aleluia, nós estamos, irmãos, Deus é que nos guarda, é Deus que nos dá vida, mas nós sabemos que muitas pessoas estão andando pela rua e quando eles caem, eles não levantam mais porque morrem, porque é isso mesmo que acontece, aleluia, por causa do pecado de Adão e Eva, nós sabemos, aleluia, que a morte veio ao mundo, mas Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar e para te levar para o céu. Então aqui neste salmo, irmãos, que Deus tem me colocado, é uma palavra simples, aleluia, mas poderosa, porque acontece comigo, como eu já falei, aleluia, diz assim, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada, glória a Deus. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Aquele que está firmado na palavra, aquele que está firmado em Cristo, aleluia, ele não resvala, mas ele permanece, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Vem as lutas, vem as provações, vem as tempestades, e nós clamamos ao Senhor. E Ele estende as mãos para nós e nos socorre. Glória a Deus. Por isso aqui nessa noite, aleluia, quem vos fala é aquele que já era para estar morto desde 2018, mas o Senhor nos deu vida, e é por isso que não negamos o momento de estarmos aqui, aleluia, para dizer para você que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Ele tem, aleluia, o que você precisa, Ele tem o milagre que você precisa, Ele tem tudo aquilo que o teu coração almeja, tem a vida eterna, aleluia, porque a nossa vida é passageira. Esta vida que vivemos neste mundo é passageira, mas tem uma vida, aleluia, eterna. Você já pensou, já parou para pensar na eternidade? Você já pensou? Porque diz a Bíblia, aleluia, muitas vezes os colegas, aleluia, a gente fala alguma coisa, eles estão reclamando que está muito calor. Eu disse, mas a Bíblia diz que tem um lugar mais quente que aqui. E alguém disse assim,
Ah, mas nunca veio alguém de lá. Eu disse, veio. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio de lá do céu e depois ele voltou para o céu. Jesus que falou essas palavras, mas tem muitas pessoas que não acreditam. Jesus disse, aleluia, que no inferno o fogo não se apaga e o bicho não morre. E eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o inferno não foi feito para o ser humano. A Bíblia vai dizer para mim e para você que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E é por isso que muitas vezes ele se levanta com fúria contra a minha e a tua vida. E muitas vezes ele quer fazer divisão, muitas vezes ele quer fazer, aleluia, um estrago tão grande na obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque para ele não tem mais salvação, mas para mim e para você ainda está reservado o céu. Para mim e para você está reservado aquele lugar que era dele. Ele foi expulso de lá porque ele queria ser igual a Deus. Então nessa noite, te apossa dessa bênção, te apossa dessa vitória, te apossa da salvação que há em Cristo Jesus, aquele que veio a este mundo, falou a tua palavra, deixou escrito, os seus servos, aleluia, os discípulos, eles deixaram escrito, aleluia, os apóstolos deixaram escrito um escape para ti, aleluia, escape pelo amor da tua alma, porque eu já disse, o céu é para todos, aleluia, o inferno é para o diabo e seus anjos. Mas e alguém pode me perguntar nessa mensagem, mas por que, aleluia, que muitos vão para lá? Porque não querem aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, pois que está escrito, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você não aceita Jesus, você não quer nem ouvir a palavra de Deus, nem ver aquilo que a Bíblia está nos ensinando, aleluia, então não tem outra coisa a fazer, mas nessa noite você está ouvindo essa mensagem que vem direta de Deus para o teu coração, você que vai me ouvir, aleluia, aleluia, na rede social, você que vai ouvir essa mensagem, creia no poder de Deus, creia que Deus tem a salvação para a tua alma, que Deus tem o socorro, aleluia, para a tua vida, aleluia, glória a Deus. Hoje nós vemos, meus irmãos, aleluia, o mundo afora aí, os feminicídios, uns se matando os outros, porque está na palavra que os últimos tempos seria assim, aleluia, que o fim dos tempos, o amor esfriaria, aleluia, e muitos, aleluia, têm abandonado a fé, muitos pregadores, muitos cantores, aleluia, que eram bênção de Deus, hoje estão distantes, mas ainda eles têm uma oportunidade, se eles se arrepender, se eles se chegar a Deus, se eles pedir perdão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, glória a Deus, e mais ainda, diz assim, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Talvez você está me escutando e pensa que tem feito algo que te separa de Deus, que não tenha mais solução, mas eu te digo nessa noite, se você confessar a Cristo os teus pecados, os teus erros, Ele te perdoa. Se você buscar a Cristo de coração, aleluia, Ele tem bênção para você. E é por isso que nessa noite, irmãos, essa palavra, ela falou primeiro comigo. Aleluia, que eu fui moço e agora sou velho. Glória! Mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória! Eu estava meditando hoje tarde nessa mensagem. Aleluia! E eu pensava comigo, irmãos. Eu trabalhei 3 anos e meio numa firma. Eu tinha que andar mais de 2 horas por dia, 1 hora e pouca para ir, 1 hora e pouca para voltar do meu trabalho. Trabalhei 3 anos e meio. Agora aqui onde eu estou morando, pertinho ali, não dá uns 10 minutinhos a pé, eu estou trabalhando bem pertinho de casa. Por que isso, irmão? Porque Deus é fiel, Ele nos abençoa, Ele abre porta e nos dá graça para vencermos. É isso, irmãos, que nós temos que continuar firme, fazendo a vontade do Senhor. Glória! Isso é maravilha. Eu me lembro que a semana passada a irmã Gersi pediu se eu queria vir ao programa. Eu disse, eu estou trabalhando longe, mas vamos marcar para... E daí, essa fim de semana, eu lembrei e mandei, irmã, eu quero entrar no programa, então estamos
estamos aqui nessa noite para fazer a vontade do nosso Deus, porque Ele não nos desampara, Ele nos alcança bênçãos sem medida, glória a Deus. Então, irmãos, é esta mensagem que eu deixo nessa noite. E se você se arrepender, se você pedir perdão dos teus pecados, o Senhor vai te perdoar. O Senhor vai te alcançar a bênção, vai te alcançar a cura, o milagre. Jesus, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento de dor, um momento de angústia, mas nessa noite o Senhor está com seus braços abertos, te esperando para que você aceite Ele como teu Salvador. Jesus Cristo pagou o preço, aleluia, Ele derramou seu sangue inocente para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar deste mundo mal. Sabemos, irmãos, quem não está com Jesus, aleluia, está passando por momentos difíceis, momentos de tribulação. Nós vemos nos últimos dias os acontecimentos e vemos que Jesus está às portas para vir arrebatar a sua igreja. Te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã. Não abandone o Senhor, porque o fim está se aproximando, a vinda do Senhor está se aproximando, e muitos têm se esquecido, muitos têm, aleluia, não têm, aleluia, têm se preocupado com riqueza, com bens dessa terra. Claro que é bom, mas aquilo que Deus nos dá é bênção, mas nós temos que nos preocupar, porque a eternidade é real, aleluia, a eternidade existe e é para todos. E então, meus irmãos, nessa noite, eu quero deixar esta palavra, aleluia, para o teu coração. Não abandone o Senhor, e você, aleluia, que está fraco, nessa noite o Senhor te fortalece. Você que está desanimado, nessa noite, através dessa mensagem, ela é a vitamina do céu para te animar, para te dar, para você caminhar mais uma milha. Glória a Deus. E não sei, irmãos, aleluia, se terei a oportunidade de entrar na programação, mas eu quero já agradecer a Deus, agradecer em primeiro lugar ao Senhor, que nos tem concedido muitas bênçãos e muitas vitórias, agradecer às irmãs diretoras desse programa, que Deus continue abençoando, que Deus continue, aleluia, falando e continue levando a mensagem que Deus coloca no teu coração, porque os dias são maus, mas o Senhor prometeu de estar conosco até a consumação do século. E o Senhor, quando não der mais para nós suportar aqui, o Senhor vem levar o seu povo, o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Nós vemos que em uns lugares é muito calor, e nós vemos que lá, aleluia, como dizia meu finado pai, lá para as Europa, lá é um frio terrível, mas é parte, aleluia, daquilo que a Bíblia nos ensina. Aleluia, assim, irmãos, vamos permanecer fazendo a vontade do Senhor, e eu quero entregar essas palavras em nome de Jesus. Se você precisa de uma oração, estamos aqui para orar, estamos aqui para interceder e para dizer que Jesus é a solução para a minha e para a tua vida. Então, nessa noite, se você quer se voltar para Deus, e mais uma vez eu reforço aquilo que Deus me mostrou. Você que disse, aleluia, no teu coração, que eu ouvir o programa para ver se Deus fala contigo. Aleluia, eu quero ouvir você dizer no programa que era você, aleluia, que Deus falou contigo mais uma vez, porque você achou que Deus tinha te esquecido. Mas a Bíblia diz que o Senhor não abandona ninguém. O Senhor não esquece dos seus, mas Ele está pronto, se você se arrepender e pedir perdão. Ele estende as tuas mãos e dá vitória. Oh, glória! Então, nessa noite, eu quero orar por ti. Quero orar juntamente com as irmãs, com todos os ouvintes. Aleluia! E que Deus abençoe e nos dê uma noite de bênção e de vitória, e dia de amanhã, um restante de semana abençoado. Aleluia! Porque Deus, Ele é fiel para com seus amados. Deus é fiel para conosco. Deus tem sido fiel e nós somos gratos a Deus por isso. Aleluia. Então essa mensagem, meus irmãos, é aquilo que Deus realmente tinha preparado no meu coração. Desde aquele culto de sábado à noite, aleluia, eu pensava comigo, como Deus é bom, como Deus é fiel, glória a Deus. E então nós sabemos que nós cantamos para o Senhor. E esse corinho que nós cantamos no início, eu fiz um pouco diferente. Talvez as irmãs pensaram, o que está acontecendo? Porque Deus colocou no meu coração para cantar que Jesus
maravilhoso. Ele é tão bom para nós, né, irmãos? Tem nos abençoado e Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua batizando com o Espírito Santo. Oh, glória! E então nessa noite eu deixo essas palavras e oro com você. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais uma vez por poder participar dessa programação. Jesus Cristo, solução das nossas vidas. Venha abençoar cada ouvinte, aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor. Abençoa essas irmãs, aleluia, que são corajosas missionárias, que fazem essa programação. Irmã Gercia, sua família, irmã Alice, também a diretora dessa rádio, irmã Rosa, e a sua família. Pai querido, nós levamos a família da fé na tua igreja, levando a tua presença, a tua igreja em toda a face dessa terra. E o Senhor vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, meu Deus, venha fortalecer o fraco, levantar o caído e dar ânimo ao desanimado. A irmã, Senhor Isabel, lá em São Paulo, a toda a sua família, Pai. Sei que tu tem feito uma grande obra naquela família, Jesus, e é por isso que eu te agradeço e entrego esta noite, essa oração nas tuas mãos, a cada ouvinte, Senhor, a cada participante deste programa. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Ô glória!